gente se conheceu, mas a gente não era convertido. Então o que que acontece? Eu fui para a igreja primeiro que ele. Como eu fui para a igreja primeiro que ele, eu já aprendi que o negócio não estava muito certo. Aí o que que eu fiz? A gente desistiu, eu desisti dele, nós ficamos 9 meses separados. Assim, esse tempo que a gente ficou afastado, né, foi o tempo que Deus começou a trabalhar na minha vida de um jeito e na vida dele de outro. O que mais Deus mudou em mim foi que eu passei por uma fase, quando eu era novo, meu pai bebia muito, né? Meu pai bebia muito, chegava em casa daquele jeito e ele batia muito na minha mãe. Então eu cresci vendo aquilo, muita discussão, muita gritaria. Aquilo ali machucou bastante, sabe? E aí quando eu fui para a igreja, Deus começou a mudar, começou a me mostrar realmente o que acontece no dia a dia, na família. E através dali eu comecei a trabalhar os meus sentimentos e comecei a usar aquilo que eu passei para poder abençoar outras pessoas, para poder ajudar, né? E é o que eu faço hoje. Eu na época, eu era muito do Ministério de Intercessão. Então o que que aconteceu? Eu fiz um voto para Deus para o casamento. Na realidade eu não sabia se seria ele, mas eu fiz um voto. Eu falei, Deus, eu quero reconstruir minha família, porque eu já era viúva. Aí eu falei, Deus, eu quero reconstruir minha família, eu tenho uma filha, se o Senhor ainda tiver mais um filho para mim, né, eu tinha só 37 anos quando eu fiquei viúva. Aí eu falei, se o Senhor tiver mais um filho para mim, eu quero reconstruir minha família. E fiz um voto. E no voto eu escrevi, casamento. Quando eu fiz esse voto, eu entrei no jejum. Faltando 2 semanas para terminar esse jejum, faltando 2 semanas, ele me ligou. 2 semanas. E eu fui almoçar em casa esse dia. Eu estava trabalhando e aí eu fui almoçar em casa. Eu falei, vou almoçar. Fui almoçar em casa. Quando eu entrei na porta de casa, o telefone tocou. Quem atendeu fui eu que estava entrando. Eu entrei, peguei o telefone, aí ele falou assim, eu falei, alô. Aí ele, alô. Aí eu falei, quem é? Aí ele falou assim, ué, você não conhece mais a minha voz? Não reconhece mais a minha voz? Aí eu falei, Heleno. Aí ele, sim, já tinha 9 meses que a gente não se via, não se comunicava. Aí ele, sim. Aí eu peguei e falei, aí ele começou a falar que queria voltar. Se for para voltar, é voltar para casar. Aí ele pegou e falou assim, mas é o que eu quero, eu tô na igreja, eu já me batizei e eu vou voltar para casar. Em 10 meses a gente casou. Foi a resposta. Naquela hora, Deus falou assim para mim, a resposta do seu pedido. Você não fez um voto para restaurar a tua família, para reconstruir a tua família? Você queria uma família novamente? Aí está a resposta. 2 semanas antes de eu terminar o jejum.